Conferência Nacional de Comunicação, houve uma expectativa muito grande, do ponto de vista dos movimentos sociais, que esse seria um tema prioritário. Inclusive, havia muitas pessoas que diziam que a indicação do Paulo Bernardo no Ministério significaria um compromisso do núcleo duro do governo, por assim dizer, com essa pauta. Infelizmente, o que se configurou foi totalmente o contrário, uma capitulação, né, um retrocesso. Nós tínhamos, por exemplo, o Rogério Santana, que era um camarada que havia estudado a questão da Telebrás, a importância de uma Telebrás pública, a importância de incorporar essas novas tecnologias, de um investimento maior nessa área do ponto de vista do Estado, porque é uma área estratégica, né? Nós não vamos ter um futuro sem desenvolvimento científico e tecnológico e sem que a informação flua. É um absurdo nós entregarmos um setor estratégico como esse no controle da iniciativa privada e mais ainda para as transnacionais, para as grandes transnacionais do setor, que tiveram um faturamento no ano passado da ordem de 170 bilhões, né? Então, nós achamos que houve uma capitulação, que o governo, infelizmente, entra extremamente vulnerável agora para o debate que nós vamos ter, o debate eleitoral, onde o conjunto das agências desinformativas, redes de rádio, televisão, jornais, revistas, vão bater em uníssono, né? Agora essa questão do mensalão, que nada mais era do que um caixa 2, né? Recursos não contabilizados, vão transformar isso no maior escândalo da história do país, no sentido de colocar os setores populares, os setores democráticos na defensiva, se explicando por que fizeram o maior ato de corrupção da história do Brasil, tentando efetivamente omitir temas como a privataria tucana, né? O livro do Amauri é best-seller, né? Centenas de milhares, passou das centenas de milhares de livros vendidos, um fenômeno editorial, e isso os meios de comunicação ignoram ou fingem ignorar justamente porque tem uma relação muito íntima, desde a época da ditadura, mas agora particularmente, com todas as sacanagens, com toda a alienação do patrimônio público nacional que foi feito durante o governo Fernando Henrique, né? Os tucanos fizeram um processo de entrega do país criminoso, um patrimônio como a Vale, que foi leiloado por cerca de 3 bilhões, né? Hoje vale mais de 140. Então, da onde que surgiu isso? Não foi um passe de mágica, isso são recursos públicos que haviam reservas minerais estratégicas para o desenvolvimento nacional, que o Brasil sempre disse que as possuía e que a mídia fingia e ignorava solenemente, que agora, como um passe de mágica, surgiram. E não, por acaso, esses são os grandes anunciantes hoje, da Veja, do Estadão, da Folha. A Vale hoje coopta, né, via anúncios, o sentido da informação que diz respeito à soberania do país em relação aos minérios de ferro, siderurgia e tudo mais. Então, respondendo à pergunta, eu acho que o governo está capitulando, está retrocedendo, e isso vai ter um impacto efetivamente negativo sobre o processo eleitoral, porque vai significar mais desinformação, mais alienação, mais cooptação de consciências para uma pauta que é a pauta dos derrotados. Nós derrotamos as eleições com a eleição da Dilma no sentido de privatização, de precarização, de arroxo salarial, de juros altos, tudo que foi retomado no dia seguinte após a eleição por essa grande força que dispõe os meios de comunicação quando trabalham integrados para defender os interesses. Eu acho que nós estamos avançando muito, acho que nós avançamos muitíssimo nos últimos 3, 4 anos. Nós abrimos a plenária nacional da CUP, antecedendo a abertura oficial, com um debate sobre a democratização da comunicação. Debate que durou mais de 3 horas, extremamente concorrido, sala cheia, porque realmente esse é um tema que as pessoas começam a fazer conexões, né? De como a revista Veja atuou, no próprio caso do chamado mensalão, no sentido de
responder aos interesses contrários ao governo Lula, de como um editor-chefe da sucursal de Brasília negociava com criminosos como o Carlinhos Cachoeira, que matéria entraria na revista, onde que entraria, com que impacto. Então, essas questões todas, elas vão aflorando no conjunto da população, vão deixando mais claro na consciência das pessoas que existe uma intimidade promíscua entre o grande capital, particularmente o capital financeiro e as transnacionais, e determinadas estruturas de mídia que contemplam interesses escusos. Bom, isso impacta também os movimentos sociais, né? Começa a haver uma tomada de consciência num patamar mais elevado sobre a necessidade da construção de estruturas contra-hegemônicas para fazer uma disputa, se não em pé de igualdade, mas em condições menos favoráveis do que nós temos hoje, que nós atacamos de bodoque e eles nos contra-atacam de mísseis de altíssima tecnologia. Só que se isso é verdade do ponto de vista da forma, dos instrumentos que eles dispõem e dos que nós dispomos, do ponto de vista do conteúdo, a situação se inverte, porque a verdade está do nosso lado, né? Nós não prostituímos a informação, nós não fazemos a informação uma mercadoria, nós não fazemos da informação em trampolim para elevar nossos lucros. Nosso compromisso é em melhorar as condições de vida e qualidade de vida do nosso povo brasileiro, é ter uma cultura nacional, é ter a diversidade regional vista nos meios de comunicação, é preservar o nosso patrimônio. Então, há uma tomada de consciência. Eu acho que a TVT, por exemplo, que é a TV dos trabalhadores lá do ABC, o pessoal começa a investir pesado nesse recurso. Nós temos a Rede Brasil Atual, tem uma revista Brasil com 360 mil exemplares. Agora estão chegando aí mais 2 novas rádios, que vai ter uma capacidade de falar com mais de 2 milhões de pessoas. Então, começa a haver, do ponto de vista do movimento sindical, que tem mais estrutura, do ponto de vista econômico, uma reação. Ela ainda é incipiente, ela ainda é insuficiente, mas eu tenho certeza que estruturas como do Sindipetro NF, como da própria PUC, começam a fomentar a necessidade desse debate e, a partir da sua experiência prática, inclusive, começam a demonstrar para o conjunto dos dirigentes de que o caminho é por aí. Porque havia muita ilusão em relação à grande mídia. Inclusive, foi, como é claro, várias pessoas, inclusive do meio sindical, tinham a ilusão de que colocando determinadas denúncias na mídia, iria fustigar o outro lado, e isso havia um processo de retroalimentação que acabava decompondo a própria imagem do movimento sindical. Então, eu acho que agora, com essa criação de novos instrumentos, com essa consciência no novo patamar, com esses investimentos e com os resultados que começam a ocorrer a partir desse nosso trabalho, do trabalho dos profissionais de comunicação, do entrosamento do movimento sindical e social, em coberturas como a do Fórum Social Mundial ou de grandes marchas a Brasília, começa a haver um espírito que coloca num novo patamar esse embate de disputa de hegemonia. Eu acho que é um processo incipiente ainda, mas eu estou bastante otimista. Do ponto de vista da multinacional, nós temos investimento em rádio web. E nós estamos disponibilizando para mais de 5.000 rádios diariamente os programas da CUT. A exemplo do que o MST faz também, o que a gente tem visto é que vários programas estão sendo baixados por rádios, mesmo rádios comerciais, do interior, do oeste de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, do norte do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque várias rádios, mesmo comerciais, elas não têm uma pauta tão rica, elas não estão tão próximas à notícia. E nós temos conseguido entrevistar presidente do IPE, o próprio presidente da CUT, o ministro,
políticas e econômicas que são diferenciadas e que muitas vezes eles não teriam acesso. Então, esse pessoal começa a baixar, mesmo em locais onde o MST, por exemplo, o ACUT, ou as outras centrais sindicais, não tem maior inserção. E começam a pautar o debate na sociedade. Então começa, do ponto de vista do sindicalismo, postando foto, imagens dos eventos e a forma como isso circula, o pessoal começa a cair a ficha. Eu estou otimista, tenho feito vários debates sobre democratização da comunicação, inúmeros seminários que a gente tem feito junto com os trabalhadores da construção civil, com os trabalhadores do vestuário, os trabalhadores da alimentação. Vamos fazer agora um debate com os trabalhadores da educação em meados de agosto lá em Brasília. E esse tema tem sido recorrente. Como nós manejarmos com mais capacidade as mídias sociais, como nos apropriarmos melhor da internet, do Facebook, do Twitter. E eu estou otimista, eu acho que está havendo uma tomada de consciência. É óbvio que isso anda mais rápido em categorias como bancários ou como professores, que tem já na internet um instrumento importante de conhecimento, de qualificação profissional. Mas isso, como eu falei, começa a tomar conta também do pessoal da construção civil, do vestuário. É uma forma de conexão diferenciada que o pessoal vai se apropriando. Eu acho que está muito bacana a forma como está ocorrendo. Há uma tomada de consciência sobre a necessidade, porque barateia muito, né? Barateia muito. Então, vários sindicatos, inclusive, estão montando estruturas de internet. Chega no sindicato que tem 10, 15 computadores conectados, onde mesmo pessoas, por exemplo, da construção civil que têm menos recursos, podem ali se comunicar, né? E está vendo esse